Se você olha para sua vida amorosa e pensa, como eu consigo repetir o mesmo erro com rostos diferentes, isso aqui não é azar, é padrão. Vou mostrar aqui nesse vídeo que você só escolhe gente ruim para sua vida. O problema talvez não seja outra pessoa, seja você. O padrão não começa no seu coração, começa no seu cérebro. Hoje eu vou te mostrar porque você parece só namorar a pessoa errada usando neurociência de um jeito útil, sem palestra, sem diagnóstico e sem te culpar. Eu vou guiar tudo com um caso realista, uma história só, porque o problema é que não é falta de informação, é falta de um mapa para você se orientar. E no final eu vou te dar um método também de escolha que funciona antes de você se apegar, antes do cérebro transformar carência em destino. Vamos começar então essa história e vou dar o nome dessa personagem de Beatriz. Beatriz é inteligente, trabalha bem, é uma pessoa muito querida, mas no amor ela tem um dom estranho. Ela sempre se apaixona por gente que dá sinal misto. No começo isso é ótimo, a pessoa é brilhante, intensa, encantadora, o tipo de química que faz você pensar que agora vai. 2 semanas depois, aparece o primeiro corte. Some por horas sem explicar, responde seco, diz que não gosta de cobrança, some quando a conversa fica séria. E Beatriz reage como muita gente reage. Ela tenta ser melhor, mais compreensível, menos exigente. Ela começa a administrar o humor da outra pessoa. E o mais assustador aqui é quanto mais instável fica, mais preso ela fica. Porque quando a pessoa volta carinhosa, Beatriz sente um alívio que parece amor. Ela termina, promete que vai mudar, entra em outra história e escolhe o mesmo tipo de pessoa, só que com uma outra embalagem. Se você já viveu isso, a pergunta não é por que eu sou burro. A pergunta certa é o que o meu cérebro está chamando de atração. Vou começar com uma verdade que irrita. O cérebro odeia incerteza. Existe uma linha forte na neurociência e na ciência cognitiva que descreve o cérebro como uma máquina de previsões. Ele tenta antecipar o que vem aí e tenta reduzir essa surpresa. Isso aparece em teorias como Retrieve Coding e o princípio da livre energia. Em relacionamento, isso vira uma coisa muito perigosa. O cérebro tende a preferir o familiar, mesmo quando o familiar não é bom. Na psicologia social, tem um efeito clássico. A familiaridade aumenta preferência. É o Exposed Effect. A gente tende a gostar mais do que é repetido e conhecido. É exatamente isso. Traduzindo para Beatriz. Se ela cresceu num ambiente que um afeto vinha com imprevisibilidade, atenção às vezes, frieza às outras, o cérebro aprende que amor tem gosto de suspense. Então, quando aparece alguém estável e claro, o cérebro não reconhece como amor, reconhece como estranho. E também isso é um dos maiores motivos que as pessoas estão trocando relacionamento, como se estivesse fazendo um pedido num cardápio em um novo restaurante. E como se fosse uma coisa muito normal. E é por isso que o cérebro está realmente fazendo essa confusão. Ele reconhece isso como estranho. Quando aparece alguém intenso e instável, o cérebro pensa, isso eu conheço, e chama isso de química. Então você está confundindo altas emoções, algo muito instável, intenso demais, achando que isso é o quê? É química. Quer dizer que vocês têm super afinidade, que você vai muito bem na cama, que o sexo é algo totalmente intenso, que vocês fluem na conversa. Só que calma aí, isso aqui não é poesia, é modelo interno. O cérebro tenta encaixar o presente no que já sabe prever. Agora, vou para a segunda peça, tá? Apaixonar não é só sentir, é querer. Estudo de fMRI sobre o amor romântico vê a pessoa amada ativa áreas ricas em dopaminas ligadas à motivação e recompensa, como VTA e o caudado. Isso sustenta a ideia de que amor romântico tem muito de sistema de quê? No sistema de busca. É que entra o problema da Beatriz. O cérebro dela confunde autoestímulo com um alto valor, que novidade, risco e imprevisibilidade faz o sistema de recompensa trabalhar mais. Seu cérebro fica em modo caça. Quando a outra pessoa é inconsistente, cada micro sinal de carinho vira o quê? Vai virar um prêmio. E prêmio imprevisível é tipo de aprendizado que gruda. Isso é o coração do ciclo, tá? Então a Beatriz não se prende só pelo carinho, ela se prende pelo padrão do reforço. Então, existe um motivo pelo qual o cassino vicia, que eu vou fazer essa comparação. Fiz um vídeo
utilizando bastante, comparando o cassino com um pouco sobre relacionamento. E vou trazer novamente aqui nessa aula, tá? Porque também aplica nesse caso. Então a recompensa aqui não vem sempre comparado com um cassino. Ela vem de vez em quando. Na psicologia isso é descrito como reforço intermitente, especialmente em esquema de razão variável. Você não sabe quando vem esse prêmio, então você vai continuar tentando. Agora coloca isso num namoro. Se a pessoa fosse fria sempre, Beatriz largaria. Se a pessoa fosse boa sempre, Beatriz relaxaria. Mas a pessoa é boa às vezes. Isso mantém Beatriz tentando ganhar de novo. Isso explica porque Beatriz fica presa, mesmo sabendo que está ruim. A mente dela aprende esperança como hábito. Isso aqui não é só psicológico. Relações abusivas ou muito disfuncionais, existe literatura sobre os traumas, que são vínculos fortes formados por alternância entre dor e carinho. E a gente pode fazer também uma ligação com a traição, tá? As pessoas perdoam traição? Perdoam, também está relacionado a isso também. Então, importante em todo relacionamento estável é abuso, mas o mecanismo de prender costuma ser o mesmo, imprevisibilidade. Agora, então, vamos para a quarta peça para você entender melhor sobre por que você está escolhendo só gente ruim para você namorar. Você não escolhe se apegar com a parte racional. Você muitas vezes não é racional e você se apega com sistemas antigos do corpo. A evidência é que a ocitocina participa do processo de vínculo romântico, principalmente no início do apego. Embora isso não seja uma porção do amor, simples, tá? E nem casual em tudo. O que importa aqui é quando você cria vínculo. O corpo começa a tratar aquela pessoa como uma base. Quando a base é instável, você não sente só tristeza, você sente ameaça. Aí entra o próximo degrau da Beatriz. Quando a pessoa some, ela não sente falta, ela sente ativação. O corpo entra em alerta e ela tenta restaurar contato para desativar esse alerta. Por isso a volta da pessoa parece tão boa. Não é só alegria, é um alívio fisiológico. Então é o corpo também reagindo. A peça 5 desse vídeo agora, que a ameaça social tem circuito próprio. Então tem gente que acha que sofrer por mensagem é frescura e não é, tá? A pesquisa mostrando que rejeição e ameaça social recruta regiões associadas a sofrimento e processamento de ameaça, como a amígdala, a ínsula e o cingulado, dependendo do paradigma, tá? E diferenças individuais importam. Pessoas com maior sensibilidade à rejeição mostram respostas diferentes a sinais sociais de desaprovação. Então, no caso da Beatriz, o sumiço vira um gatilho biológico e ela reage antes de pensar. Isso é um ponto crucial. Se você tenta resolver isso só com vou ter mais autoestima, você está tentando vencer biologia no grito. O caminho então aqui é o que? É outro, tá? É óbvio isso, que evita entrar no ciclo. Ou você vai treinar a regulação antes de decidir. Vamos agora para o caso que Beatriz descobre esse padrão. Então, um certo dia, Beatriz está com um amigo e solta a frase clássica: eu só traio a gente errada. Então o amigo responde: não, você escolhe rápido demais o que o seu corpo reconhece. Beatriz ri, depois ela fica séria. O amigo faz uma pergunta que muda a linha do tempo. Qual o primeiro sinal que aparece em todas as suas relações? Beatriz pensa. No começo sempre tem uma sensação de urgência, como se eu precisasse garantir aquela pessoa. Pronto, ali está o gatilho. O gatilho da urgência. Urgência é um ótimo jeito de você aceitar coisas que com calma você não iria aceitar. Mas agora vamos ao mapa da solução. Vem a parte prática. Então, cada filtro serve para uma coisa específica. Esse filtro vai ser utilizado no mapa que vou estar te orientando agora. A parte desse filtro é clareza de intenção. E antes de falar de química, você pede intenção. Pergunta simples, tá? E sem interrogatório. O que você está procurando agora? Você costuma construir relações ou gosta mais de algo leve? Quando fica difícil, você conversa ou você some? Não é sobre a resposta perfeita aqui, é sobre a consistência entre fala e ação. Outra parte do filtro. Segunda parte é consistência comportamental. Você observa a consistência em coisas pequenas. Pequenas mesmo, tá? Por exemplo, você marcou horário e cumpriu. Avisa quando não pode. Repara quando erra sem te culpar. Então isso é a melhor previsão do que vai acontecer
mundo ficar sério. Filtro 3 é a tolerância à intimidade. Tem gente que adora o começo e foge da intimidade. Você testa isso com micro intimidade também. Conversa um pouco mais profunda. Infelizmente, hoje as pessoas têm essa certa dificuldade, têm um receio de fazer essas conversas mais profundas, até com o próprio parceiro que vai estar casando. Plano minimamente do futuro. Se o relacionamento de vocês não tem um plano de futuro, vou falar para você, o seu relacionamento vai tender realmente ao fracasso, tá? Se vocês não têm plano desse se vai ter filho ou não. É um plano mínimo se vocês vão casar ou não. Você pode não querer casar. Um lado, né? É normal um lado não querer casar. Se um lado não quer casar e outro quer casar, por que ainda tá mantendo esse relacionamento? Ou também alinhamento de limites, tá? O que você tolera e o que o seu parceiro também tolera. Coloque isso como limites, porque isso você vai estar testando como micro intimidade. Então, se a pessoa some quando entra em profundidade, ela está te dizendo o ritmo dela. E o quarto filtro é o seu corpo, porque o seu corpo às vezes confunde paz com tédio. É que tem maturidade de verdade, aprender a diferenciar calma de sem graça. Se você só sente química quando tem ameaça, seu termômetro está enviesado. Você não ignora o corpo, você interpreta o corpo. Então, muito cuidado quando você fala que a sua parceira é totalmente sem graça, se o parceiro é totalmente sem graça, tá? Que entra exatamente no que eu acabei de falar. Agora vamos supor que Beatriz vai fazer um teste por 30 dias. Nesse teste, ela não chama de química antes de quatro encontros. Regra 2, ela não negocia sumiço. Regra 3, ela testa consistência pequena. Ela reconhece uma nova pessoa, por exemplo, Joãozinho. O Joãozinho não é explosivo, ele é estável. E aí Beatriz sente algo estranho, ela não sente aquele fogo imediato, não sente nenhuma emoção nos primeiros encontros. Ela quase interpreta isso como falta de atração, mas ela mantém o experimento. No terceiro encontro, ela percebe uma coisa, ela não está ansiosa, ela dorme melhor, ela não está revisando conversa mais nos celulares que teve com o Joãozinho. Isso aqui não é sem emoção, isso é o corpo fora do modo ameaça. E aí o cérebro dela faz o que o cérebro faz. Ela pensa sabotar com um velho argumento. Está faltando alguma coisa nesse relacionamento. Na verdade, não está faltando nada. O que ela achava que estava faltando era o caos no relacionamento. Mas e se eu sentir atração por gente errada mesmo assim? Você vai sentir, todo mundo sente, porque padrão não some só porque você entendeu. O objetivo não é eliminar a atração automática, é colocar um freio entre atração e compromisso. Seu cérebro pode gostar do que é familiar, você escolhe pelo que é saudável. Então essa é a definição de maturidade emocional. Escolher contra o impulso quando o impulso te custa muito caro. E o sistema final agora para você aplicar. Quando você conhece alguém e sentir química, você não decide, você aplica o 3, 2, 1. São 3 sinais de saúde, tá? Tem que ter pelo menos 2 deles. Primeiro, tem consistência. Segundo, tem clareza. Terceiro, tem reparo. Então, quando a pessoa erra, ela resolve sem nenhum jogo mental, sem nenhuma manipulação. E 2 sinais de riscos. Se tiver um forte, você reduz o investimento. Primeiro, é o sumiço e punições emocional. Segundo, é a urgência mais estabilidade. Então, picos e quedas logo no começo. Qualquer um desses 2 sinais de risco. Lembra que eu falei o 3, 2, 1? Agora, uma pergunta que corta o auto-engano. Se minha melhor amiga vivesse isso, eu apoiaria ela? Então, a Beatriz faz a pergunta e você também vai fazer essa pergunta. Você está conhecendo um cara, conhecendo uma garota, uma moça, e se pergunta se o seu melhor amigo, melhor amiga tivesse nesse relacionamento, se você estaria apoiando esse relacionamento, apoiaria ela. Então, vamos juntar tudo que eu falei aqui nesse vídeo, tá? Você não só namora a pessoa errada, você aprendeu a chamar um tipo de sinal de amor e dá para desaprender. Então, se esse vídeo bateu, você sentiu que era feito para você, salva esse vídeo, manda para alguém que vive repetindo esse padrão. Não para acusar, mas para dar um mapa.